Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Osvaldo e você está no canal Escola Online e hoje vamos falar sobre sociologia. Sim, o assunto da nossa aula de hoje é para que serve a sociologia. Se você sabe ou não sabe, fique aqui no canal e vamos descobrir um pouquinho mais sobre esta ciência tão importante para entender o mundo em que você vive. Bom, para que serve a sociologia, né? Então, em uma resposta aí simplista, né, podemos dizer que se trata de uma ciência que estuda, né, a sociedade ao aprofundar-nos em relação à questão a esta área do estudo, né? Tendo em vista aí que descobrimos, né, que a sociologia ela é uma ciência complexa, logicamente, que compõe aí a área das ciências humanas ou da área das ciências sociais e estuda as relações humanas em sociedade. Junto, logicamente, à antropologia e à ciência política, é a sociologia que pode descobrir os mecanismos a fim de entender, a fim de entendê-los e até oferecer modelos de intervenção social para as ciências sociais e também aplicadas, né, como as ciências jurídicas. Por exemplo, a origem da sociologia. Acompanhe comigo. Bom, ao traçarmos aí, né, um longo percurso na história do Ocidente, né, percebemos que já na filosofia, na antiguidade clássica, né, traços fundamentais para o desenvolvimento da sociologia que viria a ocorrer somente no século XIX, ou seja, do século XIX da era cristã. Sócrates, Platão e Aristóteles, os três grandes filósofos gregos, né, buscavam compreender o funcionamento social de maneira indireta por meio da política e também da ética. Então, saibamos que no Renascimento, né, o filósofo e teórico político Nicolau Maquiavel, ele propôs novos modelos para a compreensão política, o que resultou numa nova visão da sociedade pelos olhos do governante. E durante o Iluminismo, para que você tome ciência, né, o Iluminismo francês, filósofos como Montesquieu, né, e Voltaire estavam ali preocupados com o quê? Com um novo modelo de política, né, que colocasse ali abaixo os velhos ideais do antigo regime, né, e erigisse assim novos ideais e dessa vez mais libertários e democráticos. Para tanto e portanto, né, eles fizeram o que? Abstrações filosóficas sobre o modelo social vigente, né, e o modelo social ideal. Então, finalmente aconteceu que a Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa, no ano de 1789, e com ela o caos político, né, de algumas décadas seguiu-se na França, tentativas de governos republicanos e também socialistas, né, seguiram-se até a ascensão do Império Napoleônico. Então aí com a Revolução Francesa a partir de 1789. Fora da França, a situação era caótica. A ascensão da burguesia desde o século XV, né, e o seu grande enriquecimento após o que? A Revolução Industrial que ocorria lá na Inglaterra. Faziam então sobressaltar aos olhos do europeu, né, do europeu comum, a forte desigualdade social. Veja só esta palavra, desigualdade social, que tanto nós brasileiros conhecemos muito bem e que se instalava, né, ali naquele momento ali. E a partir do fim do século XVIII, com o crescimento do número de indústrias nas cidades, houve então ali um intenso e repetindo êxodo rural, né? O que significa esse êxodo rural? Ou seja, é a fuga do homem do campo rumo à cidade. Então aí, isso se tornou ainda mais intenso a partir do século XIX. E aí que você vai ter a explosão demográfica, né, nas cidades que vão ali contribuir para que o caos político, né, que se tornou também social. Agora não é mais político, também é político e social. E as cidades, logicamente, ali abarrotadas, cheias de pessoas desempregadas por conta dessa explosão demográfica, né, grande parte dessa população
não conseguia o emprego nas fábricas. Vide os dias de hoje, que nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados. E vivendo o que? Na miséria. Nos dias de hoje nós também temos milhares de pessoas, milhões de pessoas que vivem na miséria, tornaram-se verdadeiro reduto de doenças, fome e violência. E as condições sanitárias eram péssimas, havendo ali então surtos localizados de doenças como cólera e sífilis, além de um existente ou inexistente, né, acesso da população sobre, né, o atendimento médico, ou seja, da população pobre ao atendimento médico. E a fome afetava os trabalhadores fabris, que tinham que péssimas condições de trabalho e recebiam tão pouco, né, que mal dava para alimentarem-se. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. E de maneira ainda mais severa, para você ter uma ideia, a fome ainda afetava os desempregados. Então, nesse contexto, né, o caos político existente na França, logicamente, e do caos social, né, na França e principalmente na Inglaterra, é que lá que surgiu a Revolução Industrial. Vai ocasionar o que, Oswaldo? Vai ocasionar uma onda de violência sem precedentes. Então, é aí que você vai ter, então, essa situação que vai levar ao continente europeu, em especial a França, à ruína. E fez com que o filósofo francês Auguste Comte postulasse, então, a necessidade de uma ciência que fosse o quê? Capaz de compreender a sociedade e propor, então, o quê? Modos de interferir no desenvolvimento social e dessa forma alcançando o quê? Sempre o progresso, ordem e progresso. Lembre-se da bandeira brasileira, escrita, que é uma das bandeiras do mundo a ter algo escrito. Então, para Comte, ou Comte, as ciências naturais, elas contavam com um rigor, né? Ou seja, uma precisão ali metódica necessário às ciências humanas. E a proposta de Comte, o que? A sua proposta era intelectual, que era o que? Criar um sistema chamado de positivismo. Sim, baseado no que? Na ciência que foi batizada de física social e depois chamada de sociologia. Então, o primeiro nome dado à sociologia foi física social. E Auguste Comte, né, é considerado então aí o pai da sociologia, e ela serviria então para entender a sociedade e guiar assim o positivismo, né, que pela ordem social e pelo militarismo, também pelo cientificismo, né, garantiria ali o progresso social. Então colocaria a Europa nos trilhos do desenvolvimento novamente. Para Augusto Comte, você tem uma ideia, né, ser considerado assim o primeiro autor da sociologia, o cientista a ser considerado de fato o primeiro sociólogo foi o filósofo, sociólogo e jurista francês Émile Durkheim. Né? Durkheim ele vai aproveitar os estudos de Comte, né, mas teceu críticas ao seu antecessor, ou seja, na visão daquele, este queria ultrapassar um estágio ali de abstração filosófica no pensamento pela sociologia, mas permaneceu nele. Então surge Durkheim, que vai criar um método para a sociologia, né, para que ela pudesse operar de forma autônoma e como ciência bem fundamentada. E esse método dado por Durkheim vai se chamar de funcionalismo. Anota aí para não esquecer. Tá? O método criado ali no início por Durkheim é o funcionalismo. E antes de Durkheim, né, os estudos do alemão Karl Marx havia se mostrado, né, uma eficaz fonte metodológica para as ciências humanas, em especial para a sociologia. Ou seja, os métodos propostos por Marx foi o que ele chamou de materialismo histórico dialético. Um outro autor importante para esse início da sociologia foi o alemão Max Weber. É aí que você tem então Durkheim, Max Weber, né, e Karl Marx, que vai compor, né, a chamada tríade da sociologia clássica. Para você não esquecer, quando perguntarem quem são os três filósofos que compõem aí a tríade da sociologia clássica, não esqueça de citar Max Weber,
Karl Marx e Emile Durkheim. Então são esses três aí que vão atuar e vão criar base para a sociologia expandir e se tornar uma ciência ainda maior. Tá? E o que a sociologia estuda deve estar você a se perguntar aí do outro lado. Bom, o objeto de estudo da sociologia é, obviamente, a sociedade. Ou seja, no entanto, ao especificarmos nossa compreensão dessa ciência, percebemos que existem aí eixos de estudos sociológicos que nos ajudam a compreender quais são os seus objetivos. E, em primeiro lugar, podemos destacar que a sociologia pode estudar e tentar entender a sociedade em seus mais amplos e variados aspectos. E, em segundo lugar, e de maneira mais específica, podemos dizer que ela tenta compreender o comportamento humano em grupo e em relações sociais e com base aí na sua relação individual com o meio e também com as instituições sociais. Sim, a sociologia, com base nisso, podemos estabelecer então um campo de estudos precisos da sociologia que vão aí abranger ou abrange as mais variadas áreas da sociedade, das sociedades humanas e da interação humana com o meio. E existe aí uma demografia social que vai estudar o quê? As interações e as populações no meio social. A sociologia política, que estuda as questões relativas ao poder político e a elementos políticos como, por exemplo, o Estado, o governo. Já a sociologia da educação, ela tenta estudar e entender os processos sociais de ensino. A sociologia rural e a sociologia urbana. Então, em qualquer campo que haja atuação humana a nível de sociedade, comunidade e instituição, a sociologia pode estudar. Como você percebeu, a sociologia está aí em diversos campos da área da sociedade e as suas interações. Então, a importância da sociologia, a compreensão da sociedade, das relações humanas e do papel das instituições sociais, ela é extremamente importante para quê? Para que o desenvolvimento social, para o desenvolvimento social, ou seja, a sociologia ela vai atuar, portanto, como fonte de dados sobre fatores que influenciam e formam aí, então aí as relações sociais. Então é nesse sentido que a sociologia que fornece a base para a atuação prática que visa o quê? A melhoria dos setores sociais, como por exemplo a segurança pública, a educação, a saúde e o desenvolvimento humano em geral. Então, se um dos grandes problemas urbanos vividos no Brasil hoje é a violência, a sociologia pode fornecer então dados estatísticos e propostas críticas de intervenção para que o Estado possa agir, ou seja, as autoridades responsáveis pela segurança pública possam atuar de maneira efetiva. A sociologia também pode atuar junto à educação, desempenhando um papel de prevenção para que as camadas mais baixas da população, geralmente estão ligadas aí à criminalidade por fatores sociais, como a falta de acesso ao serviço público. Então, é a educação de qualidade, o contato direto com a criminalidade. Então, possam essas pessoas encontrar outras alternativas de desenvolvimento. Portanto, a sociologia também pode atuar no entendimento das dinâmicas populacionais. E aí ela vai analisar a vida no campo e na cidade. Para quê? A fim de visualizar essa complexa dinâmica que a populacional que nós possuímos nos dias de hoje. Então, isso é de extrema importância para que governos possam, enfim, traçar ali políticas de intervenção social que de fato possam melhorar a vida da população em geral. Então é para isso que serve a sociologia. Então é daí que surgiu a sociologia, para entender o humano em sua totalidade. E a sociologia, com a sua importância, ajuda e muito os governos a traçarem planos e projetos a fim de reduzir os problemas sociais, como violência, como a falta de emprego, a questão da saúde, a questão
da moradia, tudo isso a sociologia pode ajudar. Para isso que serve a sociologia? Foi feita a pergunta logo no início, para que serve a sociologia? A sociologia serve para procurar entender, né, o humano, o indivíduo, as pessoas dentro do contexto social. É isso. Se você gostou desse vídeo, se ele fez, ou se foi importante para você, se fez sentido para você entender a sociedade em que você vive, colabore com o canal, né? Como? Dando um joinha e inscrevendo-se no canal agora. É isso. Eu sou Oswaldo e fico por aqui. Vejo você na próxima aula. Tchau.